E estamos de volta para dar as boas-vindas à nossa primeira convidada esta noite. Uma amiga já de longa data, uma amiga de toda esta comunidade. Atualmente é docente na Universidade dos Açores, assim como vice-presidente da Casa do Povo da Maia. Mas o seu currículo é muito preenchido ao longo dos anos. Sempre foi professora, mas também já foi coordenadora do ensino português nos Estados Unidos. Já foi diretora regional das comunidades dos Açores. Já foi candidata a presidente da República e muito mais. Senhoras e senhores, é com imenso gosto que apresentamos Doutora Graça Castanho. Olá, viva! boa noite. Welcome to America. Obrigada. Outra vez. É sempre um prazer. O prazer é todo nosso. Voltar a um país que eu considero também meu e onde eu já vivi, já estudei por diversas vezes. É verdade, é verdade. Esta é uma comunidade que me diz muito e é um país que me agrada sempre visitar. E é uma comunidade que gosta de si também, não é? Devido aos laços de amizade que foi criando ao longo dos anos. Obrigada. E a doutora Graça, atualmente as pessoas aqui no The Portuguese Channel, ou seja, a comunidade consegue acompanhar o seu programa Voz dos Açores, que fazem colaboração com a SMTV. Como é que é esse desafio da apresentadora de televisão? Olha, sabe que o responsável pela SMTV, o CEO, digamos assim, já me tinha lançado aquele repto, aquele desafio há muito tempo, mas eu, efetivamente, sou uma mulher muito ocupada, dou aulas na universidade, sempre com imensos projetos com meus alunos e com as minhas alunas, dentro e fora da universidade, com a investigação que está sempre a decorrer, as publicações, sou mãe, sou avó, também sou sobrinha de 3 tias maravilhosas, mas que já têm alguma idade e que é preciso acompanhar. Exato. Infelizmente já não temos o nosso pai e a nossa mãe, mas com muito orgulho temos as nossas tias, que é preciso também apoiar. E eu andei sempre numa tentativa de fugir àquela promessa que eu tinha feito. Está bem, sou Marco, um dia destes, quem sabe, nós vamos pensar nisso. E houve um dia em que sentamos e ele apresentou-me o design do que queria fazer. Eu gostaria mais de um trabalho de exteriores e com a câmara, entrevistar as pessoas, ir aos locais, mas claro que isso depois também tem custos e tem outras exigências em termos de pessoal e de disponibilidade. Acabamos por fazer em estúdio e é muito engraçado porque o meu programa, A Voz dos Açores, com esse programa o que eu sempre pretendi desde o primeiro momento foi dar voz a pessoas que à partida não têm essa voz tão alargada, não é? E tão presente junto de outras comunidades. Porque há pessoas que têm currículos lindíssimos e todas as vidas são feitas de experiências fantásticas e toda a gente luta pela sua felicidade e por fazer melhor e acabamos por perceber que, saindo da política ou saindo de algumas figuras mais mediáticas, nós nunca teríamos a oportunidade de ouvir falar daquelas vidas e do percurso que fizeram e do esforço que puseram na sua vida e também no ímpeto que deram aos seus sonhos para concretizarem coisas fantásticas. E eu gosto imenso de falar com aquelas pessoas que acabam por ser também nossos amigos e com pessoas com quem vamos convivendo, mas que fazem parte da comunidade, que têm as suas profissões, têm os seus filhos, e há sempre ali aquele lado pessoal muito engraçado sobre o qual nós falamos e que me dá imenso prazer. E que muitas vezes é parte desconhecida do grande público, não é? Essa parte mais humana, essa parte da afetividade. A ter políticos e pessoas ligadas a grandes áreas e com muita visibilidade, porque essas pessoas, não é que eu tenho nada contra, obviamente, mas essas pessoas quase todos os dias estão nas notícias. Eu própria já fui diretora regional das comunidades, era raro o dia ou rara semana em que eu não tinha vários eventos a acontecer, várias notícias. E eu sei que também para a própria pessoa que está envolvida em carreiras muito intensas, quanto essas, é de veras desgastante estarmos todos os dias na televisão, nos jornais, nas revistas, e toda a gente quer uma entrevista. E eu então decidi e combinei, fiz a proposta ao senhor Marco, da SMTV, que iríamos apostar em pessoas com histórias lindíssimas, vidas riquíssimas, mas sem essa visibilidade e sem os holofotes sempre em cima delas. Muito bem. Quando é que você percebeu-se que queria seguir uma carreira na educação, ou seja, no ensino? Olha, sabe que estas coisas vão acontecendo. Eu tive uma irmã
mais velha, nós somos 6 filhas. A irmã número 2, a minha irmã Margarida, foi estudar para o continente. A número 1 também. Foram praticamente as primeiras alunas da nossa freguesia a sair, as primeiras jovens que foram para o continente. E então uma delas era especialista em línguas. Ela falava inglês, ela falava francês, ela falava alemão, ela falava espanhol, sei lá, a rapariga falava de tudo. E eu, ainda na Maia, pequenina, com uma grande diferença de idades, eu vivia fascinadíssima como é que tinha aquela irmã poliglota, tão fantástica, comunicava com o mundo inteiro, fazia viagens incríveis já na altura, já ia fazer os seus cursos para Londres, já ia para a Espanha, fazer aprofundamento do espanhol, eu também viajava para a França, etc. E eu, de repente, dou comigo, bem, mas esta irmã é tudo aquilo que eu quero seguir, aqui tenho a minha fonte inspiradora. Só que esta irmã depois acabou a Faculdade de Letras e transformou-se, virou uma professora. E eu então achava, imbuída daquele espírito, daquele fascínio, achava que o meu percurso também devia ter de prosseguir por ali. Mas percebi depois, mais tarde, que eu nunca me entendi muito bem com esta decisão, porque fui muito influenciada pela minha irmã, coitada, que nunca teve culpa nenhuma nisso, que era uma tonta naquela altura, achava que aquilo era um deslumbramento total, porque eu sempre fui muito ligada com... Eu sempre vivia na Maia com os olhos postos num futuro que eu não sabia qual era, mas que tinha que ser qualquer coisa, muito diferente. E lembro-me bem pequenina que quando eu via as minhas amigas todas num determinado sítio, ou toda a gente a fazer uma determinada coisa, eu sabia exatamente que não era para ali que eu queria ir. Eu não sei de onde é que me vem uma coisa dessas, são destas coisas que a gente herda, talvez da minha mãe, que sempre foi uma mulher visionária, uma mulher de horizontes larguíssimos, uma mulher com uma vida lindíssima, e no final da vida, com 94 anos, quando ela fez 94 anos, ela disse-me, Graça, ela dizia, Gracinha, a mãe tem consciência que foi uma mulher fora do padrão. E então, aos 94 anos, ela estava a escrever as suas memórias para que os netos percebessem. E realmente foi uma mulher fora do seu padrão. Isto, respondendo à sua pergunta, recordo-me de ter dado comigo, em professora, um bocado desorientada na minha vida, porque não sabia se era aquilo que eu queria, porque eu, no meu íntimo, eu devia ter ido para Direito. Eu percebi que eu tinha perfil para ser advogada ou juíza, com uma grande capacidade de argumentação, com uma capacidade imensa de lutar pelas outras pessoas, pela defesa de interesses comuns. E eu fiquei assim um pouco atarantada, até que eu resolvi, passados 10 anos de ensino, e depois de ter sido orientadora de estágio, de 16 alunas, imagino, foram 4 anos, 4 alunas, porque eu, quando acabo o curso, sou logo orientadora de estágio. Eu então fui ter com os meus pais e disse que queria muito vir para os Estados Unidos fazer o meu mestrado. Isso já há 30 e não sei quantos anos, numa altura em que em Portugal não havia sequer mestrados. E eu, que já tinha vindo aos Estados Unidos, inclusivamente fui a primeira aluna da Universidade dos Açores a vir fazer um intercâmbio para os Estados Unidos, para a Northeastern University, que hoje em dia é a UMass Dartmouth, porque não existe já hoje em dia a Northeastern, e vim porque a minha professora de inglês, que foi a professora Adelaide Batista, que faleceu recentemente, e com muita pena nossa, foi uma grande professora, foi uma mulher com uma experiência riquíssima, e era uma mulher que nos instigava a sermos diferentes, a irmos à luta. Quando eu acabei o 4º ano da licenciatura, já a ir para o estágio profissionalizante, que era o estágio pedagógico, para sermos professoras, e digo professoras porque éramos um grupo só de alunas. Ela então, eu fui a única aluna que terminei tudo, as disciplinas todas. O ano letivo terminou e eu já tinha tudo feito. E ela veio falar comigo que eu gostava muito de me encaminhar para um curso de verão para a Northeastern. E eu, no meu currículo, tenho aquela experiência de ter sido aluna da Northeastern,
e sempre ficou aquele bichinho de um dia destes tenho que voltar para os Estados Unidos, tomo conhecimento dos mestrados, mas faço estágio, tenho 2 meninas, nasceu a minha primeira filha no 1º ano do curso, a segunda filha no 4º ano do curso, eu faço estágio com duas filhas bebés, mas sempre com aquela vontade de estudar, casei muito cedo e aquilo foi um trauma para os meus pais, ninguém estava preparado para uma coisa daquelas, só que eu achava que já estava adulta, já trabalhava, sentia-me preparadíssima para aquela experiência, mas tive que prometer ao meu pai e à minha mãe que era para continuar a estudar. Porque eu sempre fui muito ligada aos livros, sempre fui muito ligada à leitura, sempre gostei muito de estudar e eu realizava-me, eu era feliz estudando. Então, quando eu venho fazer essa experiência, eu percebi que depois do estágio, e quando eu tivesse as crianças um bocadinho maiores, que eu queria fazer um mestrado. E passados esses anos, depois de dar aulas, 10 anos, eu fui ter com os meus pais, pedindo-lhes ajuda, que eu não tinha, claro, casada, com crianças pequeninas, no princípio da vida lá tinha dinheiro para fazer o que quer que fosse. E mal eu apresentei o projeto aos meus pais, eles acolheram muito bem essa ideia e eu vim fazer o meu mestrado na área da educação, para a Lesley University, e aí é que eu percebi, porque as dinâmicas eram tão diferentes nos Estados Unidos, não era aquele saber tão teórico, em que a gente estuda e não sabe depois como é que vai aplicar e não sabe como é que se adequa o saber aos nossos alunos, às nossas alunas, à diversidade que nós temos numa sala de aula. E eu na Lesley University tive a felicidade de vir para a melhor universidade a nível educacional nos Estados Unidos, porque na altura eu queria vir para a Harvard. E eu tive pessoas que estavam aqui nos Estados Unidos que disseram: podes vir mais tarde para a Harvard, mas não vais fazer mestrado na Harvard, porque a Harvard não é boa na área da formação inicial de professores. Tens que ir para a universidade vizinha, porque a Harvard e a Lesley estão no mesmo campus em Cambridge. E eu lá fui, bem, foi uma experiência lindíssima, devo-lhe dizer, que descobri que tinha em mim a professora que eu desconhecia. E vivi apaixonada a partir daquele momento em que eu tenho aquele contato. Eu era professora do 3º ciclo e secundário, eu vim fazer um mestrado no pré-escolar e 1º ciclo. Foi um grande desafio, pois eu nunca tinha trabalhado ou estudado e nós tínhamos muita prática nas escolas, fazíamos muito estágio, íamos muito para as escolas, inclusivamente com alunos portugueses ali em Cambridge. E eu fiquei apaixonadíssima. Eu disse, bem, daqui para a frente eu sou uma professora assumida. E desde então tenho vivido com orgulho, com emoção e tento ser fonte de inspiração também para os meus alunos. Volto para Portugal, tenho equivalência do mestrado, com a maior das facilidades, sou convidada a fazer doutoramento na Universidade do Minho. Quando termino o meu doutoramento, sou convidada para vir faço uma proposta de pós-doutoramento na área da educação com trabalho internacional na Harvard University. Fui logo aceite, fui fazer a minha investigação para Moçambique, mas como aluna de pós-doutoramento da Harvard, só que termino o doutoramento e recebo um convite para vir para a Embaixada de Portugal em Washington, D.C. Eu fiquei sem condições para fazer o pós-doutoramento, fiquei 3 anos na Embaixada, como conselheira para o ensino do português para os Estados Unidos e Bermuda, e quando regresso à Universidade dos Açores, porque entretanto já era docente da Universidade dos Açores, eu cheguei em dezembro, terminei a minha missão em dezembro, em janeiro já estava em Moçambique fazendo o trabalho de investigação para o pós-doutoramento. Então a vida tem sido muito rica, tem sido bastante diversificada, com imensas possibilidades de crescimento pessoal. E é este encontro que eu também fui fazendo e construindo na área da educação, que tanto me agrada hoje em dia. Aquelas dúvidas iniciais dissiparam-se todas. Eu hoje em dia sou uma mulher a 100% e de coração pleno na área da educação e percebo que quanto mais baixos são os níveis de escolaridade, mais importante é a figura da professora ou do professor ou do educador e da educadora. Eu, presentemente, na Universidade dos Açores, tenho todos os alunos e alunas que fazem formação, desde o pré-escolar até os outros níveis de ensino, não universitários,
e aquilo é uma delícia, porque todos os anos temos imensos projetos, vamos para as escolas, fazemos oficinas. E, por exemplo, eu estou aqui nos Estados Unidos promovendo uma iniciativa que se prende com a Freguesia da Maia, na área do Plano Estratégico de Literacia Turística para a Maia que eu criei e tenho o pessoal lá da Casa do Povo apoiando nesta ideia, mas o meu coração está batendo já, e estou aqui já preparando o dia 10 de dezembro com os meus alunos e as minhas alunas numa iniciativa internacional em que vamos ligar os Açores a Cabo Verde, a 2 ilhas de Cabo Verde, porque aquilo que eu estou a promover nos Açores já alarguei à Ilha de Santiago e à ilha agora esqueci-me de outra ilha, meu Deus, deixa cá ver. E à Ilha do Sal, vão ser 2 ilhas de Cabo Verde que vão estar a fazer exatamente o que nós estamos a fazer em Ponta Delgada. E o que é que nós vamos estar a fazer em Ponta Delgada, na praça do município, ali na Matriz e no Centro Histórico de Ponta Delgada? Vamos estar a celebrar os 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos e os 40 anos da adesão de Portugal à Convenção dos Direitos Humanos. Então vamos sair da nossa universidade numa marcha com escolas de vários níveis de ensino, com imensas instituições que estão ligadas também aos direitos humanos, associações. Vamos estar lá então bradando e fazendo um trabalho de sensibilização para a comunidade toda sobre os direitos humanos, que são direitos essenciais. Nós hoje em dia, se calhar estamos aqui os dois nesta conversa e estamos aqui neste contexto de televisão e abertos ao mundo, possivelmente na sequência de uma luta travada por imensos homens e por imensas mulheres, para termos, por exemplo, um direito que é consagrado, que está consagrado hoje em dia, que é o direito, que é a liberdade de expressão, por exemplo, podermos estar aqui, podermos falar, não termos aqui ninguém a controlar ou a perguntar-me antes de eu começar a conversar que perguntas é que você, Ricardo, me ia fazer e que respostas é que eu ia dar para controlar tudo, e nós não poderíamos sair daquele figurino. Exato. Porque quando não há liberdade de expressão, nós não estamos aqui nesta conversa abertos a qualquer pergunta e o Ricardo aberto a qualquer resposta. E então são tantas as liberdades, é a liberdade, é o direito à paz, o direito à saúde, o direito à educação, o direito à habitação, o direito à segurança, e isto depois é transversal e intergeracional, são direitos desde as crianças até às pessoas idosas, e o mundo hoje em dia deve basicamente tudo, inclusivamente em termos de desenvolvimento e deste aprofundamento da democracia. Sabemos que não está tudo bem, não é? Até porque a classe política nem sempre tem ajudado. Quando a gente entra naqueles processos de alguma corrupção, de algum desrespeito pelas populações, quando os políticos e as mulheres políticas esquecem-se que aquele lugar se deve ao serviço pleno das nossas comunidades, tudo se complica. Ou quando se tem uma ganância e um desejo desmesurado de poder, também não é nada bom. Mas a política, por outro lado, quando é feita com dignidade, é uma área lindíssima, lindíssima, porque as pessoas, inclusivamente, têm o direito de se juntarem e de defenderem os seus interesses e de se unirem e congregarem por áreas de interesse, por preferências políticas, a liberdade religiosa, que é uma coisa tão linda, tão maravilhosa. E nós estamos a viver tempos tão complicados e conturbados, porque há tantas guerras a acontecer, justificadas na base da religião, e as religiões têm que ser união. A religião não é motivo de guerra, a religião tem que ser vista como um fator que une todos os seres humanos, e todas as religiões são ótimas, são lindas, são poderosas quando vividas, tendo por base os princípios que deram origem a essas religiões.
Falou aí na política, a sua estreia na política acontece precisamente quando é nomeada diretora regional das comunidades? Não, muito antes. Eu fui vereadora da Câmara Municipal de Ponta Delgada. Está uma novidade para mim, pelo menos. Fui vereadora da Câmara Municipal, vereadora da Cultura e vereadora da Ação Social, muito importante. Porquê esse desejo de se envolver na política? Olha, sabe que a minha família sempre teve esse perfil, o meu pai, a minha mãe, sempre pessoas muito envolvidas, pessoas muito protetoras, não só das filhas, mas também dos outros jovens, das outras jovens, ajudando muitas jovens, especialmente mulheres, porque nós éramos uma casa de raparigas. Exato. Aquilo também, estar ali a transportar nos carros da família, rapazinhos, não era bem política do pai e da mãe, não é? Mas, de facto, foram pessoas muito envolvidas e nós sempre vivemos muito perto da população da Maia. Rezávamos, o nosso pai e a nossa mãe punham-nos a rezar sobre a tia Maria, o tio José. Não eram tios, era a forma de expressar, e era a senhora não sei quantos que atou o bebê, e aquelas desgraças todas, e nós ajudávamos, e criámos aquela consciência comunitária em casa. Era uma coisa, isto agora visto com esta distância, foi uma aprendizagem fantástica, medonha. Eu lembro-me que quando eu fui para a cidade estudar, o meu desgosto de não ter, quando eu soube que algumas das minhas amigas, que se calhar até eram mais brilhantes do que eu e mais inteligentes, não tinham capacidade para ir. Nós tínhamos, por exemplo, a nossa mãe, que ia ter com as senhoras, porque a nossa mãe era professora, foi professora. Depois a situação complicou-se, porque as professoras tinham que dar aulas muito longe, para muito longe, não havia transportes públicos, e ela vivia já na Maia, com crianças, e foi colocada na Ribeira Quente. Sim. Aí então, lá se foi o sonho dela, que foi sempre continuar a ser professora. Mas a minha mãe ia ter com as mães daquela freguesia e dizia: olha, esta menina tem que ir estudar, isto não pode ser, vamos arranjar uma maneira, e ajudavam e faziam, sempre muito dedicados à sua freguesia. A minha mãe, com 92 anos, veio comigo aos Estados Unidos. Viemos aí numa viagem com ela, e eu dei com ela a comprar montes de coisas. De uma senhora com 92 anos, eu disse: mãe, mas o que é que a mãe vai fazer? A mãe agora vai abrir um negócio de linhas de lãs, de agulhas, porque ela, depois de se ter reformado, dedicou-se muito ao artesanato. Sim. Ela disse: não, este número de linha não existe lá na Maia, isto é para as minhas amigas. Então aquilo eram 3 e 4, portanto, sempre foi assim uma família muito... Com vontade de ajudar muito próxima, o próximo. Sim, muito próxima, de ajudar e também de colaborar e de levar alegria. Enfim, era bem diferente. E esse bichinho certamente ficou em mim. Eu lembro-me desde muito cedo ter esta vontade de fazer coisas diferentes. Não propriamente para mostrar alguém ou para ser alguém, não tem nada a ver com isso. É para eu me sentir bem comigo própria. Exato. Eu sou tal e qual a minha mãe. A minha mãe, com 94 anos, ela ainda tinha agenda, ela tinha datas, ela recusava-se a ir para a casa das filhas, porque ela não tinha tempo a perder, ela tinha muita coisa para fazer. E eu dou comigo: meu Deus, isto parece ser a mãe Georgina, que não parava um minuto. E é verdade, estas coisas vão acontecendo, e depois é o prazer e a alegria de se estar num cargo em que se pode fazer a diferença. Mas eu também sinto isso na universidade. Não estando na política diretamente, coisa que eu nunca deixei, porque já fui, por exemplo, presidenta da Assembleia da Junta de Freguesia de Maia, sou agora vice-presidenta da Casa do Povo da Maia. São tudo cargos que nos obrigam a estar com as pessoas e trabalhar com as pessoas. E eu, neste momento, estou num exercício de internacionalização da Maia. Nós estamos na Casa do Povo, foi criado este plano estratégico de literacia turística. Literacia porquê? Para educar, sensibilizar a nossa população para o nosso potencial turístico. E a Maia tem coisas fantásticas, e nós
temos feito coisas fantásticas, tão diferentes do que acontece no resto da ilha. Por exemplo, nós, este ano que agora finda, nós fizemos a primeira grande celebração do Dia do Maio. Porquê? O Dia do Maio, por causa do trabalhador, da trabalhadora, das nossas atividades que sempre foram muito diversificadas na Maia. Tivemos uma fábrica de tabaco, tivemos a primeira indústria de panificação da costa norte oriental da ilha, mas tivemos um hospital, coisas assim, uma farmácia que serve imensas freguesias ali, coisas muito diferentes. Temos o chá gorriana que é da Maia. E o que se passa é que a Maia, por exemplo, foi a única freguesia dos Açores que foi fundada por uma mulher, que lhe deu, que emprestou o nome à própria freguesia, Inês da Maia, certamente vinda da Maia, do norte de Portugal, e foi uma mulher terrível, aguerrida, uma mulher que interagia diretamente com os piratas, escondia tesouros, mas depois a Maia precisava de dinheiro. Quando os piratas iam e vinham, levavam muito tempo, ela dizia que tinha passado por ali outro grupo de piratas, que tinham roubado tudo, tinha saqueado aquilo tudo, e ela fez da Maia um centro. Na altura, a Maia, e nos séculos subsequentes, a Maia integrava as Furnas. As Furnas já fizeram parte da Maia, estão do outro lado, na parte interior, mas do outro lado da ilha. A Maia tinha, por exemplo, a Lomba da Maia, os Fenais da Maia, os Fenais da Ajuda. Agora, quando entramos no século XX, estas parcelas territoriais ganharam a sua autonomia, mas foram pertença da Maia. Fenais da Ajuda, a primeira ouvidoria da costa norte da Maia vai para os Fenais da Maia, hoje em dia Fenais da Ajuda, por isso é que a ouvidoria está nos Fenais, que hoje em dia é uma freguesia diferente, mas por direito devia estar na Maia, porque aquilo era a ajuda da Maia, veja bem. Exato. Mas isso para explicar o quê? Que a Maia tem idiosincrasias, tem especificidades fantásticas. A gente começa logo com uma mulher viúva, que reúne ali o seu grupo, que se lança no mar, nos barcos, anda à volta da ilha ou de parte da ilha, tentando escolher o sítio onde ia parar, arranja ali um sítio com uma enseada, uma fajã, que a Maia está situada numa fajã, portanto tem uma montanha, em sentido contrário, de frente para o mar, e nós estamos ali naquela fajã. Mas era uma terra com muita água fresca, água potável, tinha um mar para a pesca, as terras eram boas para cultivo. Uma mulher que pensava nestes pormenores todos e que fez da Maia aquilo que é hoje em dia, que é uma freguesia de referência. A Maia está sempre na vanguarda, a Maia tem sempre criatividade e inovação nas suas... E características da sua terra que se retratam em si também, no seu perfil e na sua personalidade. Porque não, eu sinto-me uma Inês da Maia. Agora, porque o tempo vai esgotando-se, mas para falar um pouco sobre essa passagem pela Direção Regional das Comunidades, foi onde teve mais contacto, talvez, com os imigrantes açorianos não foi bem espalhados pelo mundo. Não foi bem assim. Também não. Sabe porquê? Diga. Porque eu venho estudar aqui, eu faço o meu mestrado aqui, na altura estou em Cambridge, com uma grande comunidade portuguesa, estava com um grupo cabo-verdiano, eu e os meus amigos e as minhas amigas cabo-verdianas fazíamos a diferença, tivemos um programa de rádio, escrevíamos para os jornais, íamos à luta. Quando eu venho como conselheira para o ensino do português para os Estados Unidos e Bermuda, eu até tenho a oportunidade de conhecer todas estas comunidades, que eu andei em todas as escolas, nas associações, nas paróquias, sabe que as escolas portuguesas, e para trabalhar o fenómeno do ensino do português, eu tive que entrar em contato com igrejas, paróquias, associações, com jornais, com revistas, com televisões, com rádios. Aí é que eu faço o meu grande lançamento, digamos assim, junto das comunidades. Aí é que eu percebo que são as comunidades, alargando até ao Canadá, onde fui diversas vezes. Quando eu sou convidada para a Direção Regional das Comunidades pelo Carlos César, ele tem a consciência nítida
que eu sou uma especialista em comunidades, porque eu tive que fazer esse exercício todo. E uma coisa muito interessante é percebermos que nos governos regionais, por exemplo, há figuras, deputados, secretários, sei lá, até a própria figura do presidente, não precisam de ser especialistas na área, nem precisam de ter licenciatura, por exemplo. Mas, tratando-se dos diretores regionais e das diretoras, nós temos que ter formação específica na área. E eu, quando avanço já com uma licenciatura, com mestrado, com doutoramento, e até com pós-doutoramento, e sempre nesta questão da língua, e sempre na questão das comunidades, e de levar cultura portuguesa muito para além do mundo. E é nessa perspectiva também que eu estou aqui agora. Exato. Nós estamos aqui num exercício de comunidades. Muito bem. Dessa experiência que teve na direção regional, o que é que conseguiu... Qual foi a conclusão que chegou sobre o perfil do açoriano no mundo, fora dos Açores? Não há um perfil concreto? Não há um perfil completo. As pessoas, nós já estamos a viver gerações consecutivas. Sim. Por exemplo, nós já estamos na 11ª geração, quando se trata da nossa comunidade açoriana no Brasil. E isso aí já se perdeu muito. Mas há uma coisa que se mantém, é a paixão pelas ilhas, até mesmo passadas essas 10 gerações, que é o caso do Brasil, alguns sítios do Brasil, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, essa grande paixão pelos Açores, este apego, este apelo, esta magia. As pessoas não sabem bem o que é que se passa, mas quando chegam aos Açores dizem logo, eu sinto que cheguei à minha terra. Eu ainda há uns tempos atrás estive a fazer uma conferência para um grupo que veio da Bermuda, porque nós já estamos na Bermuda também já há mais de 100 anos, e até quando vamos para a Bermuda, nós açorianos e açorianas, e os madeirenses também, somos integrados naquela dinâmica dos autóctonos, da comunidade negra que vinha, ou preta. Em Portugal a gente diz preta sem problema nenhum, aqui é a comunidade negra, mas que tinham vindo da África, trazidos pelos ingleses para povoarem, para colonizarem as Bermudas. E hoje em dia é muito difícil ter alguém nas Bermudas, por exemplo, que não tenha genética açoriana. E nesse grupo estavam pessoas pretas mesmo, mulheres bastante escuras, lindíssimas, e que me confessaram que chegaram aos Açores e perceberam que estavam a chegar às suas origens, estavam tocando nas suas origens. E depois, quando eu fiz a minha apresentação e mostrei que é muito difícil a comunidade da Bermuda, grande parte da população, mesmo a população negra, não ter esta genética, este ADN açoriano, e começamos a desconstruir, e a cultura e as especificidades e aquilo que nos caracteriza, as pessoas ficaram, meu Deus, mas é verdade, eu sempre vivi isso, eu sempre vi isto, etc. Mas há um perfil em coisas muito subtis, neste grande fascínio pelas ilhas, aquela coisa que nos transcende, que a pessoa quase que sonha com aquilo, tem que ir para aquele sítio de qualquer maneira, tem que passar por lá, porque é ali que se vai reconhecer como ser humano, é ali Exato. Que vai encontrar os seus antepassados, as lógicas de coisas que se foram perdendo, e também a religiosidade. Os açorianos e as açorianas conseguiram esta coisa fantástica, que foi de levar a religiosidade. Eu ainda há uns anos atrás, eu estava na Casa dos Açores de São Paulo, e eu dei comigo numa igreja ali da Vila Carrão, que é onde está, que é um grande bairro de São Paulo. Dei comigo numa igreja toda lavada em lágrimas. Eu devo-lhe dizer, Ricardo, era impossível a pessoa também não chorar, eu diria até desalmadamente naquela igreja e naquele momento, porque eles conseguiram juntar Nossa Senhora de Fátima, e mais o Senhor Santo Cristo e o Espírito Santo. Não sei se por esta sequência, Sim. Mas veja bem, então nós estamos ali num evento, não é religioso e tal. Eu estava como diretora regional das comunidades e outras pessoas, e a igreja cheíssima de gente, numa grande festa naquela Vila Carrão,
com gente de todas as etnias, com pessoas de São Paulo, vindas de São Paulo, de todos os quadrantes, etc. E de repente a pessoa fica bem, ok, eu aguento-me bem, Nossa Senhora de Fátima e tal, lá vamos rezando, lá vamos cantando, o 13 de maio, de repente o Espírito Santo, bem, Nossa Senhora de Fátima e o Espírito Santo já é demais para qualquer açoriano e açoriana, não é? Remataram com outro santo, por exemplo, o Santo Cristo. Ninguém se controlou ali. Um choro, imagine Brasil, São Paulo, a cidade uma das cidades maiores do mundo, com milhões e milhões de habitantes. Só o núcleo de São Paulo tem mais gente que Portugal inteiro. Exato. Deve estar hoje em dia com 15 milhões. Se considerarmos o estado de São Paulo, então devem ser 3 vezes Portugal. E veja bem, conseguir levar ou manter a religiosidade num espaço daqueles, sim, altamente cosmopolita, altamente multicultural. E o Espírito Santo, quanto mais a gente estuda, por exemplo, o fenómeno do Espírito Santo, mais a gente percebe que o culto ao Divino Espírito Santo está espalhado pelo mundo inteiro, e então no Brasil vai até o Amazonas. Está no território todo do Brasil, com músicas açorianas, claro, travestidas, com outro arranjo, mas são as nossas músicas, são as nossas práticas, é a bandeira do Espírito Santo, é a coroa do Espírito Santo. E isto está pelo mundo todo, onde há um açoriano e uma açoriana, sempre houve aquela paixão, aquele amor por esta religiosidade toda, porque a vida não era fácil, quando se partia não era fácil, e eu própria, que venho para os Estados Unidos, que faço uma vida de imigrante, muito sui generis, não é? Eu estive aqui a trabalhar, mas numa embaixada, fui aluna aqui de mestrado e de pós-doutoramento na Harvard, são tudo assim contextos um bocado diferentes. O que eu sofri, Ricardo, o que eu chorei, a primeira vez que eu não assisti a uma festa do Santo Cristo foi quando eu estava em Washington DC e não tive oportunidade de ir a Ponta Delgada. Já havia internet, as manas mandaram-me umas fotos do Santo Cristo, a minha mãe, o padrinho, as tias e tal, as manas, o pai. E eu, oh meu Deus, mas como é que é possível? Eu aqui, em Washington DC, sem essa possibilidade de ter estado pela primeira vez. Parecia um drama. E eu só pensava, Maria da Graça, o que não terá sido emigrar sem saber a língua, com poucos recursos académicos, às vezes com poucos recursos financeiros, com filhos, coisas tão complicadas, sem casa. E eu com esta vida assim colorida, engraçada, o que eu não chorei, com saudades de mãe, de pai, de filhas, das manas, das tias, eu chorava, eu ficava desesperada, com saudades da família. Outra coisa muito açoriana, o espírito de família. Família, o gosto pelas ilhas, que não se perde, a religião e a família. Eu diria que são as 3 coisas, os 3 pilares básicos que caracterizam esta açorianidade, que se espalhou pelo mundo fora, com uma qualidade imensa e que é motivo de grande orgulho para qualquer um de nós, para qualquer uma de nós. E nós também, açorianos, tivemos muita sorte. Nós acabamos emigrando para espaços onde nos foi possível concretizar esses sonhos e onde nos foi possível uma integração nas sociedades para onde partimos. Os madeirenses já não tiveram essa sorte. A Madeira investe muito na África do Sul, apanha o apartheid, as questões do racismo, as lutas internas, os conflitos, foi muito para a Venezuela, outro drama. Nós, felizmente, na comunidade açoriana, tivemos destinos, nem sempre foi tudo fácil. Claro. Porque os açorianos, quando chegam ao sul do Brasil, vêem-se aflitos e são maltratados e vêem-se envolvidos em guerras, porque os reis de então, enfim, as políticas de então tinham previsto a atribuição de terras naturalmente e uma atribuição automática de terras para os açorianos e açorianas irem explorar essas terras e povoarem o sul do Brasil, por exemplo, Rio Grande do Sul, mas quando chegaram lá, estavam lá os autóctones, estava a população
daquelas terras que fizeram frente e lutaram muito, muito pelas suas terras. Se me permite, e porque estamos quase no final da conversa, vamos ainda falar tem do alguns Craig assuntos. Mello. Vamos falar exatamente do Craig Mello. Quando esta entrevista for transmitida, o evento já terá passado, mas a questão de organizar esse evento com o nosso Nobel foi, digo nosso, veja só. É verdade, mas é nosso, é de Portugal, é da língua portuguesa. Surge então da Casa do Povo da Maia e dessa iniciativa surge por parte da Maia, Junta de Freguesia, Casa do Povo, dos familiares que ainda estão na Maia, porque o Craig Mello é bisneto de um casal que sai da Maia em 1907. Ora, este casal, quando sai da Maia, sai um homem e uma mulher que vêm de famílias diferentes. E destes dois ramos, destas famílias diferentes, da bisavó e do bisavô, ainda há imensos descendentes, primos do Craig Mello, e que ele já teve o prazer de conhecer quase todos, mas também há muita gente imigrada que está aqui nos Estados Unidos. Então, esta família que está aqui, mais na costa leste dos Estados Unidos, eu também queria prestar esta homenagem. Por outro lado, a comunidade portuguesa aqui dos Estados Unidos nunca teve esta oportunidade de ter um Nobel tão próximo e de ter um Nobel num evento comunitário. Esta é uma organização, sim, da Maia, mas também da comunidade portuguesa aqui dos Estados Unidos. E coincidentemente, na altura do aniversário dele, não é? Ele acabou de fazer 58 anos, é um jovem para um homem que já tem um currículo tão proeminente e tão vasto. Nós estamos a falar, talvez, do maior nome açoriano espalhado pelo mundo fora, que tem levado o nome dos Açores mais longe. Porque quando se fala do Nobel, está-se a falar da maior distinção, da maior honraria em diversas áreas. E ele tem sido o nosso cartão de visita da comunidade de língua portuguesa, e nós temos muitos motivos para nos orgulharmos de um homem daqueles. Porquê? Porque este é um homem que o bisavô e a bisavó vêm dos Açores, mas o avô dele já nasce aqui nos Estados Unidos, em Warren, Rhode Island. E o avô dele era um homem que era o Frank Mello, era um homem muito interventivo em Warren, já era político, fazia política, já fazia parte de imensos councils, andava aí nos conselhos, etc. E esse homem depois casou com uma italiana. Um dos filhos desse casal é o pai do Craig Mello. Quando o pai do Craig Mello nasce, ou seja, do Nobel nasce, o pai pegou neste bebê e disse para a mulher: este vai ser doutor. E realmente aquele filho, ele vaticinou que aquele filho ia ser doutor, que é o James de Mello. E efetivamente aquele pai faz o seu secundário, faz a sua licenciatura na Brown University, onde encontra uma aluna estudando na Brown, que veio a ser a sua esposa, a mãe do Craig Mello. E este pai depois parte com a sua mulher já para New Haven, precisamente para ir para a Yale University, onde fez o seu doutoramento. E quando termina o seu doutoramento da Yale, é convidado de seguida para ir para Washington, D.C., para ser um dos diretores de um dos museus da Smithsonian Museum, que são os grandes museus federais, nacionais dos Estados Unidos. Então o Craig, que tem mais irmãos, tem mais uma irmã e 2 irmãos, quando esta família está crescendo, é uma família muito sui generis, é uma família que se radica em Virgínia ou em Washington, D.C., ali na área metropolitana do Washington, D.C., mas é uma família que já tem acesso a museus, a concertos, a cultura, a experiências, a ciência. Já é um contexto bastante burilado, bastante trabalhado e rico. Mas é uma família que, apesar de tudo, nunca deixou de vir visitar os seus avós. As crianças nunca deixaram de vir visitar os seus avós, e inclusivamente a família açoriana e a família italiana.
não é? Isso. Aliás, tive a oportunidade uma vez de me cruzar com ele, sem por acaso, num restaurante em Providence. E aconteceu, porque cá estava a jantar lá na mesma altura. Isso demonstra a conexão à região. E o próprio Craig, quando decide fazer o seu bacharelato, a sua licenciatura, vem para a Universidade dos Pais, vem para a Brown University. Sim. E é aí que ele começa, depois faz todo esse percurso lindíssimo, que termina nada, ainda não terminou, mas que culmina numa experiência que ele faz com um colega, com o Andrew Fire, que também é professor na UMass Worcester, um deles são os dois investigadores, professores, biólogos, etc. E fazem e conseguem resultados de uma investigação muito interessante, que é, eles descobriram que é possível silenciar células doentes com patologias graves, tornando uma célula doente que, à partida, ia contribuir para uma doença grave na pessoa, tornando essa célula numa célula saudável. Exato. E é óbvio que isto foi uma descoberta fantástica, bombástica, com imensas possibilidades de curas de doenças que, inclusivamente, são hereditárias, são genéticas, porque nós trazemos um conjunto de defesas da nossa genética. Há famílias com genéticas muito boas, mas há famílias que já trazem doenças, propensão para determinadas doenças. Então vamos fazer esta grande homenagem ao Craig Mello. Vai ser no... Ou que já foi, neste caso. No sábado passado no Cove, exatamente. Isso, no Cove, com familiares, com docentes universitários de imensas universidades, alunos também e alunas, e com a nossa comunidade em geral, que aprecia, que está agradecida. Vamos celebrar o aniversário, 58 anos, temos um bolo de aniversário, um bolo inglês tradicional que veio dos Açores, para fazer... com o qual fizemos a festa e o bolo estava delicioso, mas é uma alegria muitíssimo grande. E estamos aqui também para promover o Plano Estratégico de Literacia Turística da Maia, em que, para além da Inês da Maia, nós temos outros eventos muito importantes. Temos, por exemplo, a celebração das Pantas. A Maia tem uma tradição de Pantas, que também é uma tradição ibérica, e é uma coisa praticamente única na Maia. Nos dias de Carnaval, de Intrude, as pessoas saem à rua à noite, cobertas de branco, fingindo fantasmas, que são fantasmas, e numa alusão também aos defuntos, que era preciso chamar para a convivência, etc. E então nós passeamos, deambulamos pela Maia com lençóis, panos grandes brancos, assustando, enfim, fingindo que somos fantasmas, e fizemos um grande evento alusivo às Pantas. Para o ano vamos ter também uma agenda muitíssimo preenchida. Nós vamos ter uma maratona, uma grande maratona de poesia popular, vai acontecer na Maia. Vamos ter o Congresso Internacional, as Festas Internacionais do Espírito Santo da Maia, porque a Maia já tem uma tradição do Espírito Santo e da carne do Espírito Santo, que já perdura ao longo dos tempos. Vamos ter muitas coisas. Digamos que todos os meses temos ali uma ideia bastante interessante e sui generis e muito criativa que vai acontecer na Maia, porque a Maia é isto, a Maia é esta riqueza, são estas cabeças que se juntam e que não param para pensar o que é que nós podemos fazer pela nossa freguesia e levar mais riqueza e levar a freguesia da Maia a um patamar de internacionalização que ela, se calhar, nunca teve, ou que se calhar até já teve pela via do chá gorriana, mas que agora, para além do chá, temos um cartaz turístico digno de registro a nível internacional. Motivo para dizer, quando estiver nos Açores, nomeadamente em São Miguel, visita a Maia. Visita obrigatória. Obrigatoriamente tem que passar na Maia e cumprimentar a Graça Castanho. Agora uma pergunta um tanto ou quanto mais pessoal. O que é que lhe satisfaz na vida? Olha, estar sempre envolvida em projetos. Eu já dou aulas há muitos anos. Eu já vou a caminho dos 40 anos. Ou se calhar até mais, não é? Porque eu comecei a trabalhar, eu quando comecei a dar aulas, eu precisei de uma licença especial do meu pai, porque nem maior de idade era. Isto porquê? Porque já estava na universidade, eu fui para a universidade com 17 anos ainda, tinha acabado de fazer 17 anos, era a aluna mais nova
daquele ano da universidade, porque a minha mãe era professora, pôs-me a iniciar a minha escolarização muito jovem, porque eu sou o número 5 de uma família de 6. Sim. E a minha vida foi assistir às aulas da minha mãe às manas mais velhas. Então, quando eu entro no primeiro ano, eu já me entendia com aquilo tudo e eu só queria estudar os conteúdos das manas. Eu não queria estar ali nas letrinhas e naquilo tudo, porque eu já sabia ler, já sabia escrever, já estava toda desembaraçada. Mas os projetos, e eu às vezes tenho assim aquele sentimento de, meu Deus, como é que vai ser quando eu tiver que me acalmar desta vida? Alguma coisa eu hei de fazer para me poder sentir feliz. E para me poder sentir ativa, mas são os projetos. São os projetos que me entusiasmam, coisas diferentes, não gosto de nada de rotina, não gosto de gente que complica tudo, que quer ser perfeccionista em tudo aquilo que faz. Eu acho que nós estamos aqui para sermos felizes, para vivermos uma vida despreocupada, mas para fazermos a diferença junto da vida das outras pessoas. E aquilo que eu faço, os meus projetos são sempre para me trazerem esta alegria, mas é uma alegria que advém muito desta ideia, desta convicção que eu tenho, que com a minha alegria e com os meus projetos eu estou contribuindo para algo que é de veras importante. E só para dizer mais uma coisinha bem importante, no dia 10 de dezembro vamos estar a celebrar os 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos e nós vamos ter uma declaração, vamos ter uma proposta que vamos apresentar à ONU de integração do direito à felicidade como um direito humano. E este é que tem que ser o nosso grande propósito na vida, é sermos felizes, encontrarmos caminhos de felicidade, estarmos bem dispostos, porque nós não estamos a viver uma vida só para nós. Ninguém vive uma vida só para si. A nossa vida faz sentido quando nós, estando bem, estamos também a contribuir para o bem comum e para mais qualidade de vida, mais felicidade junto das pessoas que se vão cruzando connosco neste mundo e nestas vivências que vamos construindo. Muito bem. Doutora Graça Castanho, muito obrigado pela sua presença aqui esta noite, por conversar um pouco. Haveria muito mais para falar, certamente, mas fica para a próxima visita. Muito obrigada, o prazer é todo meu. Uma grande saudação então para o meu auditório, para o meu público, que me vai acompanhando também a partir da Voz dos Açores. Muito obrigado. Muito obrigado. Doutora Graça Castanho, nossa convidada esta noite. Vamos fazer um intervalo, voltaremos com o nosso convidado musical. Fique connosco. Não posso ver.